É legal. E de voz também. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Nós vamos entrar no primeiro roteiro do nosso segundo bimestre. Então, bem-vindos, estamos no segundo bimestre. Legal, estamos já no segundo bimestre. Acabou o primeiro, tchau, primeiro bimestre. Bem-vindo ao segundo bimestre, tá? Nós temos recuperação já de filosofia até, que é feita de forma paralela, tá? Então, se você não entregou e quer estudar, saiba que ainda há tempo, ainda podemos fazer isso de uma maneira legal, tá? Então, veja, primeiro roteiro da aula de hoje, eu fiz o seguinte esquema. Nossa, tem 8 entregues? Caralho, vocês são muito foda. São animais mesmo, olha isso. Eu não esperava, fiquei emocionado até, mas enfim. Olha que rápidos, que ninjas. Muito feliz. Então, a data de hoje, né, dia 12 de maio, são as primeiras aulas que estão previstas para o curso de vocês. Vocês podem acessar todas as aulas do curso na primeira aula, tá? Assim vocês já sabem o que vai acontecer. Como é que é feita essa aula? Eu coloquei aqui, ó, quanto vale cada coisa que vocês fazem, tá? Então, quando vocês colocam no caderno as habilidades da aula, que eu vou começar a aula com elas, quando eu começar propriamente a explicar o conteúdo, vocês já ganham 8 pontos. Vindo na aula gravada ou em casa. Depois de colocar os objetivos, que são as habilidades e as competências, eu quero que vocês foquem, e eu também preciso me disciplinar para que tudo que eu fale não se torne um mito sobre a minha própria pessoa, a minha vida pessoal, mas que eu possa ajudá-los a responder essas questões que estão na tarefa mínima, na tarefa complementar, tá? É isso que vai ser a aula de hoje. Tudo que eu falar vai ser com essa finalidade de entender as 3 questões que estão na tarefa mínima e na tarefa complementar. Então, vamos para o que mais nos importa como estudantes da terceira série do ensino médio, na classe de filosofia. A primeira questão na tarefa mínima é você explicar qual é a diferença entre a filosofia de vida e a experiência filosófica. Eu trouxe textos de filosofia para a gente entender cada uma dessas coisas. A segunda questão é que você dê um exemplo de uma pergunta, uma reflexão que faria uma das 6 áreas da filosofia que eu vou explicitar para vocês. Sim? Sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Boa noite, sejam bem-vindos. Começando pelo que vocês devem fazer, que aliás já fizeram, entregar algumas tarefas. As questões que estão na tarefa mínima e na tarefa complementar. Então, a primeira questão, diferença entre filosofia de vida e a experiência filosófica. A filosofia que nós temos normalmente e a filosofia que nós fazemos com os instrumentos filosóficos, que são reflexão, análise e crítica, lembra-se? Aquela resposta fabulosa. E depois, dá um exemplo de como você pensaria a partir das áreas que existem na filosofia, que são 6 hoje, e desde o século XVIII, quando surgiu a última, que é a estética. E a última questão da tarefa mínima é dizer por que a filosofia é uma ameaça
para o conservadorismo que existe no nosso senso comum. Então, vejam, nós nascemos num mundo onde as pessoas já pensam, elas já têm uma vida, e nós somos treinados para viver de modo semelhante a elas. Isso que é o conservadorismo. É muito mais seguro a gente fazer o que as pessoas fazem do que a gente tentar trilhar um caminho próprio, ser inovador e não conservador. Nosso objetivo, então, é entender por que a filosofia é uma arma importante contra esse conservadorismo que existe no mundo em que nós nascemos. Tá? E, por fim, a tarefa complementar, vocês podem registrar, é sério, é absurdamente sério e absolutamente sério, que podem ser todas as aprendizagens que surgirem na cabeça de vocês hoje. Por exemplo, sei lá, eu li tão rápido os textos de filosofia que você pensou, putz, eu preciso começar a ler alguns livros de literatura infanto-juvenil. Ou, acho que eu preciso dormir um pouco mais amanhã. Coisas assim também, entendem? Tudo, absolutamente tudo que surgir na mente de vocês, tá? O que eu aprendi sobre. Vamos lá, então. O que é a primeira coisa que um garoto ou uma garota maroto ou marota faz quando chega na aula de filosofia? Vai direto para o registro, tá? Quais são as nossas habilidades e competências que nós vamos desenvolver com os nossos próprios braços e com as nossas mentes hoje? Primeiro, é identificar a presença da filosofia no cotidiano, que é o exercício de tentar colocar o seu pensamento categorizado numa das áreas da filosofia. Tá? Então, o que a filosofia diria sobre esse seu pensamento? E a segunda habilidade é estabelecer uma distinção entre o filosofar espontâneo, próprio do senso comum, e o filosofar propriamente dito, típico dos filósofos especialistas. E a competência socioemocional, da Base Nacional Comum Curricular, é a responsabilidade e a cidadania. Bom, vamos então para o item 1, que se trata da filosofia de vida e a filosofia do especialista. Como é que é o pensar do filósofo? Vamos ler 2 relatos desse pensador francês existencialista chamado André Comte Sponville. Tá? Ele é um pensador contemporâneo. Então, é uma anedota filosófica. A cena se desenrola no início do século XX, num lugarejo da França rural. Um jovem professor de filosofia passeia com um amigo e encontra um camponês, que o seu amigo conhece, lhe apresenta e com o qual o nosso filósofo troca algumas palavras. O que o senhor faz? Indaga o camponês. Sou professor de filosofia. Ah, mas isso é profissão? Por que não? Você acha estranho? Um pouco. Por quê? Um filósofo, uma pessoa que não liga para nada. Eu não sabia que isso se aprendia na escola. Então, nós temos um senso comum de que o filósofo é aquela pessoa desligada, avoada, desavisada e que não está nem aí para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Mas isso é um preconceito do senso comum, porque o filosofar, propriamente dito, ele está atento à realidade e é da realidade que ele precisa. Lembram-se, para aplicar a sua reflexão, para fazer a sua análise e para depois identificar o que é que as coisas são, por que elas são assim, e sobretudo como mudar a nossa relação com elas. Tá? Então é um preconceito que está aqui nessa anedota. Segundo trecho. Filosofar enquanto há tempo. O que é um filósofo? É alguém que pratica a filosofia. Em outras palavras,
que se serve da razão para tentar pensar o mundo e a sua própria vida, a fim de se aproximar da sabedoria ou da felicidade. E isso se aprende na escola? Tem de ser aprendido, já que ninguém nasce filósofo e já que a filosofia é, antes de mais nada, um trabalho. Tanto melhor se ele começar na escola. O importante é começar e não parar mais. Nunca é cedo nem tarde demais para filosofar, dizia o Epicuro, que é o filósofo da corrente ética que privilegia o prazer, o epicurismo. Digamos que só é tarde demais quando já não é possível pensar de modo algum. Pode acontecer. Mais um motivo para filosofar sem mais tardar. Então vejam, eu estava lendo um livro que ele se chama Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro, esse filósofo contemporâneo fala o seguinte: 98% das pessoas estão dominadas pelas forças negativas do mal, em que predomina a vingança, a ganância. E só 2 pessoas estão do lado do bem. As 98 pessoas estão no campo do diabo, no campo negativo, porque elas não sabem pensar. Só 2 pessoas estão do lado do bem, do lado de Deus, do lado da completude, do lado da verdade, porque elas sabem como fazer um pensamento, realizar esse trabalho de reflexão. Então, vejam, eu coloquei esses trechos para que vocês vissem o sentido moral que tem o filosofar. Então, se você não pensa, você não é ninguém especial. Você não é ninguém Deus. O que existe de mais perfeito. É essa a ideia desses 2 trechos. Tá? Então, esses textos, eles terminam com a constatação de que só não filosofam aqueles para quem já não existe a possibilidade de pensar de modo algum. Eles estão condenados. Afinal, só pensa e reflete quem filosofa? Claro que não. Já que você pensa quando resolve uma equação da matemática, reflete criticamente ao estudar a história geral e pensa antes de decidir sobre o que fazer no final de semana. Pensa quando escreve um poema. São coisas que você não precisa estar ligado à realidade propriamente dita, que você não precisa ter esse trabalho filosófico minucioso, radical, rigoroso, de examinar todas as coisas em conjunto. Enfim, o pensar do filósofo ele não é melhor e nem superior a todos os outros modos de pensar. Ele é um pensar diferente, porque ele se propõe a pensar os nossos próprios pensamentos. Vejam que doido isso. E as nossas próprias ações. E o resultado desse pensamento é uma coisa que nos transforma dentro da nossa alma, porque nós estamos realizando uma experiência filosófica. Então, toda vez que eu entro numa roda de conversa, o meu ser está disposto a dialogar com outros seres. Esse diálogo entre almas é o que eu chamo de experiência filosófica. Você acaba mudando quem você é. Você acaba se transformando porque você refletiu. Entende? E quando a gente faz isso, a gente cria ou explicita os conceitos. E é o que os filósofos fazem, eles trabalham com conceitos. Eles delimitam os problemas que os intrigam na realidade e buscam o sentido desses pensamentos e ações que eu identifiquei como problemas na minha realidade que eu preciso resolver usando um conceito. Quer dizer, para eu não ser pego fácil demais, para eu não ser feito de trouxa pelas pessoas, não ser dominado por elas. Bom, eu trouxe também outro filósofo, ele não é francês, ele é italiano, ele se chama Antônio Gramsci. Ele é muito famoso também por associar a filosofia à liberdade. Então, vamos continuar.
Você já deve ter percebido que existe outra ideia permeando a explicação dada por André Comte-Sponville no início desse capítulo. A de que é possível a qualquer pessoa propor questões filosóficas. Afinal, não é só pensar? Ah, pensa aí. Certo? Pensa aí. Deveria ser uma coisa fácil, segundo ele está falando. Só que, de fato, na medida em que nós somos seres racionais e sensíveis, nós sempre estamos colocando um sentido nas coisas. A questão é se esse sentido é real, ele é verdadeiro, ou se esse sentido é mais imaginativo, mais fabuloso, mais pendente para as coisas que nós queremos e não para as coisas como elas devem ser, tá? Então, a esse filosofar espontâneo, que no nosso senso comum ele é imaginativo, ele extrapola a racionalidade, porque ele envolve os nossos sentimentos, o filosofar espontâneo, nós chamamos de filosofia de vida. Então, filosofia de vida é meio como que é o meu modo de funcionar com as outras pessoas ou com a realidade. Então, se eu sou um nerd, eu vou pensar muito antes de fazer qualquer coisa. Eu vou ficar até meio que travado antes de tomar uma ação, porque eu preciso raciocinar muito, tenho essa personalidade contemplativa. Se eu tenho uma personalidade, uma filosofia de vida mais longe dos nerds e entrar para o grupo dos valentões, não. Eu não vou pensar duas vezes. Eu vou lá e vou fazer. Não importa o que as pessoas vão pensar. Eu tenho esse impulso físico. Tenho coragem. Então, sou a filosofia de vida do valentão. Além do nerd do valentão, tem outras filosofias de vida também, tá? Que são aquelas, por exemplo, filosofia de vida da justiça, que muitas pessoas exprimem. Eu não vou entrar no seu território, eu não quero atrapalhar os seus direitos, tá? Eu preciso respeitar a sua individualidade e não vou encher o seu saco. Mais ou menos nesse sentido, que é uma filosofia de vida, um modo de se comportar, tá? Uma maneira de eu funcionar, que é minha filosofia de vida. E o Antônio Gramsci vai falar sobre isso. Ele diz isso, que nós somos todos filósofos. Ele diz que não se pode pensar em nenhum homem que também não seja filósofo, que seja também filósofo e que não pense, precisamente porque o pensar é próprio do homem como tal. Homem entendido como geral, ele está tentando ser humanista, mas ele deveria dizer assim, pessoa, ou homem e mulher, só uma coisa que eu preciso falar. Então, o senso comum, ele faz com que a gente tenha uma própria filosofia de vida, que são as coisas que eu aprendo automaticamente. Eu vou reproduzindo, eu vou sendo assim, vou me desenvolvendo, tá? E isso é possível para todos, porque todos têm uma capacidade, ou pelo menos uma potência de pensar. Se eu vou realizar essa potência e transformá-la em ato, é outra coisa, tá? Então, veja, poder pensar não é pensar. Ou seja, tem questões que fazem parte do nosso cotidiano, quando nós pensamos espontaneamente, que é quando nós tentamos decidir em quem votar, quando nós precisamos decidir uma coisa importante, como trocar de emprego, ou qual filme da Netflix eu vou assistir hoje à noite para eu descansar um pouco mais, ou se eu estou agitado, que jogo eu vou jogar hoje. Isso precisa de um pensamento, e que não é filosófico, só depende dos nossos próprios valores, de quem a gente é, tá? Só que tem um momento na vida do ser humano que ele consegue se aprofundar nessas reflexões. E essas reflexões
vão acabar em conceitos que a filosofia tem muitas contribuições ao longo da sua história de 2.500 anos. Quantas vezes você já se perguntou sobre o que é o amor? O que é a amizade, a fidelidade, a solidão ou a morte? Com certeza, vocês espontaneamente já caíram numa dessas indagações que são filosóficas. Tá? Então, vejam. A filosofia do especialista está presente na nossa vida comum também. Tá? Nós não somos todos especialistas, mas os filósofos especialistas têm conceitos para explicar a nossa vida comum. Tá? Então, qual é a diferença entre a filosofia de vida e a filosofia do senso comum? A filosofia de vida, ela é natural, espontânea, a partir da nossa personalidade. É a minha filosofia de vida. Quem eu sou e como eu funciono. A filosofia do especialista, não. Ele precisa ter um conhecimento sobre a história do amor, quais filósofos falaram sobre o amor, como eles falavam, o que eles diziam, a amizade também. Ele precisa ter um conhecimento desse conceito na história da filosofia inteira. É isso que o especialista faz. Ele pega um conceito que é morte, por exemplo. Ele vai estudar a morte, como eles entendiam na antiga, vai analisar certas obras. Ele vai para a Idade Média, ver como é que a morte aparecia na Idade Média, como é que eles interpretavam. E assim, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Porque cada época que nós tivemos na humanidade, nós pensávamos de um certo modo. Lembram-se da aula de recuperação? Da aula de revisão? Em que nós falamos da antiguidade, da modernidade? Na antiguidade, a morte estava ligada ao fim da existência, ao fim do ser. Na modernidade, a morte estava mais ligada à ausência de consciência. Então, a vida era essencialmente ligada à nossa consciência, ao nosso conhecimento das coisas. Um exemplo, então, para vocês verem como é que o especialista faz. Tá? O especialista, ele é radical, ele é rigoroso, e ele vê tudo como um conjunto. Tá? Alguma pergunta sobre o item 1? Filosofia de vida e filosofia do especialista. Bom, então, vamos então tentar recuperar o que é a filosofia. Se alguém perguntar para vocês, o que é filosofia? Ela é uma fundamentação teórica e crítica. Uma fundamentação porque ela exige um trabalho com os conceitos. E esses conceitos, eles são teóricos, porque eles são abstrações sobre a nossa realidade, e esses conceitos que são fundamentados pelo filósofo especialista, eles são também críticos, porque eles procuram identificar aspectos da realidade. Tá? Como é que essa reflexão se faz? Essa fundamentação teórica e crítica se faz na prática. Ela se faz pela reflexão radical, sistemática e de conjunto. Tá? E assim nós temos instrumentos filosóficos para entender o que é a filosofia. Mas vejam, a despeito de um modo, uma postura filosófica, uma atitude filosófica, a filosofia ela pode ser dividida em 6 áreas. Tá? Então vejam, na epistemologia, nós estamos estudando o processo de conhecimento. O que eu vou perguntar? Bom, será que os meus olhos estão saudáveis para eu enxergar o verde da mesa? Tem luz suficiente nesse ambiente para que eu consiga ver essa mesa que eu estou tentando investigar e saber o que é? Vejam, eu falei processos de conhecimento. A minha visão, a luz,
são todos fatores que estão associados à forma que eu uso para conhecer. Por exemplo, se eu quero conhecer uma pessoa, será que eu já convivi com ela o tempo suficiente para eu saber como que ela se comporta de uma maneira geral? E assim eu sei qual que é a dela na vida? O que ela quer do mundo? Como é que eu posso fazer para conhecer essa pessoa? Preciso ter um tempo de convívio. Preciso olhar as ações dela. Preciso ouvi-la. A linguagem também faz parte de um conhecimento sobre a pessoa. Então, o estudo do próprio conhecimento é uma área da filosofia. Já a lógica, em que nós estudamos no primeiro bimestre, ela é um estudo sobre a nossa própria linguagem, como é que ela funciona, como é que nós construímos os nossos discursos com o nosso repertório, o nosso vocabulário, também como é que a gente combina as nossas palavras, o que a gente quer dizer, qual que é o raciocínio que a gente está seguindo. Por exemplo, eu testei aqui 3 cabos seguindo o seguinte raciocínio. Eu preciso estabelecer uma conexão que tenha sucesso. O erro não pode estar aqui no meu computador porque ele funcionou nas aulas anteriores. Então, é lógico que ele não está danificado. O erro não pode ser no televisor porque o televisor é usado por outros professores, com outros cabos, e ele funciona. Não foi o que me disseram, mas... Eu acho que é no televisor, acho que não contato no televisor. Acho que tem que pôr no 3. Porque nas outras, tipo, qualquer cabo pega, por exemplo. Porque na primeira aula fora que era cabo, na segunda computador. Falando no diabo. É um professor de geografia que está. Então, eu segui o raciocínio de que eu tinha que mudar o cabo, entenderam? Foi isso que orientou a minha ação, foi essa minha lógica. Beleza? Nós temos também a terceira área, que é a ética. A ética é o que eu acho ser bom para mim, individualmente, com o meu próprio umbigo, dos meus pés até a minha cabeça, o que eu quero para mim. Então, a ética ela é um estudo sobre os nossos próprios valores que nós temos, que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, e os comportamentos que nós tomamos. Por exemplo, ele está invadindo a minha tela aqui. Isso aqui é uma invasão. Brincadeira. Brincadeira política, que é a 4ª disciplina filosófica. Então, quando eu faço uma brincadeira com meu colega de trabalho, eu estou fazendo uma brincadeira política, porque ele é também um senhor do poder executivo do Estado. Tá? Então, ele é uma pessoa política. Vocês também são pessoas políticas, mas não estão no sentido do poder dominante, tá? Na escola a gente tem uma hierarquia, né? Tem a diretora, vice, as coordenadoras, os professores, os estudantes, os pais, os estudantes, não sei. Que é uma organização política, vejam, tá? É um modo de as pessoas se tratarem entre si. Existe uma ordem política entre todas as pessoas. E na nossa sociedade a gente vive essa lógica de competitividade e dominância, tá? É a ordem dominante que existe. Existem ordens políticas alternativas, por exemplo, o feminismo. O feminismo ele não é hierárquico. Ele coloca as pessoas no mesmo nível de poder e de possibilidade enquanto pessoas civis, tá? Quando eu falo civil, eu estou falando do Estado. O Estado como uma organização das nossas
da nossa vida mesmo. Então, o Estado ele organiza a saúde, a segurança e todas as outras áreas que existem na nossa vida. E isso que eu citei são raciocínios que existem na política, tá? Então, quando eu digo que a nossa política ela é competitiva e dominante, eu estou falando do capitalismo. E se eu falo que a minha política individual ela é feminista, eu estou falando de um sistema de solidariedade e de cooperação entre todas as pessoas a favor dos direitos humanos. Tá? 2 exemplos de ordens políticas que podem existir. A metafísica, ela está colada aqui com a epistemologia. Tem alguns filósofos que têm dificuldade de separar epistemologia e metafísica. Por quê? A metafísica, ela é tudo que vem antes até mesmo da gente poder conhecer. Quer dizer, a metafísica fala sobre o ser das coisas que existem, o que é a essência mesmo. Ou, o que é Deus? Como eu posso conhecer Deus? Que são questões da metafísica ligadas à espiritualidade. Já essa aqui, ela é a mais nova, a caçula, tá? Essa é a área caçula da filosofia, que é a estética. A estética, ela estuda a arte, tá? Então, por exemplo, eu tenho um contrato com uma editora que também vai fazer um festival. Então, eles me convidaram para fazer uma intervenção artística. Como é que eu vou fazer essa intervenção artística? Eu vou usar o meu conhecimento acadêmico da estética, vou estudar a minha intenção, que é falar sobre pessoas trans, nome social, identidade, sexualidade, que é o tema que me deram para fazer essa intervenção artística. Vou tentar transmitir uma ideia que eu quero passar para o meu leitor ou para o meu público. E vou colocar elementos que possam atingir a sensibilidade das pessoas que estão me ouvindo. As palavras que eu vou escolher, o meu vocabulário, vai ser direcionado para que eu possa entrar nos ouvidos de vocês e ter alguma sensação artística, sabe? Aquela, nossa, isso aí foi uma coisa que atingiu a minha própria existência. Porque tomou conta de tudo aquilo que vem com a arte, tá? Que ativa na nossa cultura. É a disciplina da estética. Alguma pergunta sobre as áreas de investigação? Certo. Que bom. Vamos, então, nos direcionar para o final da aula. Então, eu lembrei o que é a filosofia, o que é a atitude filosófica, que é uma fundamentação teórica e crítica, um trabalho com conceitos, e é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Eu falei alguns exemplos também de como é que é a filosofia em cada uma das suas 6 áreas de investigação. Então, existe a grande filosofia, e essas 6 áreas fazem parte dela. Algumas são até próximas, por exemplo, a epistemologia e a metafísica. Vamos terminar com um especialista em história da filosofia chamado François Châtelet. Ele é um francês. Então, para que serve a reflexão da filosofia? Bom, como a anedota que nós começamos a aula nos mostrou, se nós pensarmos com critérios pragmáticos, isto é, voltados para as necessidades utilitárias mais comuns da nossa vida comum, a filosofia irá se mostrar inútil. Ela não serve para nada, como afirmou o camponês.
No entanto, ela é necessária por meio daquele olhar diferente, que busca uma outra dimensão da realidade, além dessas necessidades imediatas nas quais o indivíduo se encontra mergulhado. Ao tornar-se capaz de superar a situação que está dada e repensar o pensamento e as ações que ele desencadeia, esse indivíduo que exerce a experiência filosófica abre as suas portas para a mudança. E é isso que é o mais legal que a filosofia nos mostra. Ela nos mostra que mudar é possível. Mudar é epicamente possível. Então, tal como o artista, o filósofo se incomoda com o imobilismo das coisas feitas e muitas vezes já ultrapassadas. A gente se cansa de repetir a mesma coisa. E fica de saco cheio. Por isso, essa pessoa de saco cheio, nem um pouco calma e tranquila, como se estivesse meditando o tempo todo com uma yoga, 3 horas por dia, 7 dias por semana, ela se torna perigosa. Por exemplo, quando ela começa a desestabilizar o status quo. Status quo quer dizer o modo como as coisas estão dadas. Quer dizer, as condições que eu já tenho na minha vida. E esse filósofo, tal como um artista, se confronta com o poder. Ele vai questionar as coisas, como afirma o François Chatelet. Então, ele diz que a filosofia é para a liberdade. Desde que há Estado, da cidade grega, as burocracias contemporâneas, a ideia de verdade sempre se voltou, finalmente, para o lado dos poderes. Por conseguinte, a contribuição específica da filosofia é admirar, pelas análises que ela opera e pelas ações que desencadeia, as instituições repressivas e simplificadoras que existem. Por exemplo, quer se trate da ciência, do ensino, da tradução, da pesquisa, da medicina, da família, da política, dos fatos carcerários, dos sistemas burocráticos, o que importa é fazer aparecer a máscara que essas pessoas poderosas usam e que estão no poder, deslocar, arrancar, ver um pouco do que está por trás dessa roupagem toda das pessoas que estão no poder, que estão dominando. Então, a filosofia ela serve para desvelar a realidade. Esse é o item 4. Alguém tem alguma dúvida sobre para que serve a filosofia? Não, professor, tudo certo. Antes da gente terminar, vamos retomar a tarefa. Habilidade do currículo paulista, da Base Nacional Comum Curricular, que são leis que eu preciso aplicar com vocês, que eu estou no Poder Executivo, então eu aplico a lei. E o documento é a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Paulista. Importante vocês terem, ou de forma assimilada, escrevendo, tem muita gente que aprende só quando escreve. Então, por isso que eu falo para copiar. Também é uma forma de quem não tem muito tempo para pensar na filosofia, também não ficar de fora e não ser excluído, tá? E as tarefas, então. Filosofia de vida, experiência filosófica. Alguém quer falar um pouco sobre a sua própria filosofia de vida? Algum comentário? Não? Então vou fazer eu. Neste ano eu me descobri, conversando com estudantes da primeira série, que eu sou mais um filósofo ceticista. Quer dizer, eu não acho que existem verdades
absolutas, que as coisas são feitas para ser para sempre. Antes eu acreditava nisso, só que eu comecei a mudar porque algumas pessoas trouxeram argumentos e me convenceram. Então, agora eu acho que é muito mais prudente eu ter uma filosofia de vida no seguinte sentido: eu só acredito vendo. Só vou comprar se eu puder tocar e sentir que eu gostei a sua ideia. Entende? Eu não vou aceitar as coisas muito fracamente. Então, essa é uma filosofia de vida que está ligada do especialista cético. Cético são os especialistas que estavam lá no helenismo, na Grécia Antiga, depois de Aristóteles, depois de Platão. Foi que ele surgiu. Então, eu realizei uma experiência filosófica e me identifiquei com um cético. As 6 áreas da filosofia. Uma das áreas mais comuns que vocês vão encontrar reflexões facilmente vai ser a área da ética. Que é quando vocês refletem sobre como tomar uma ação, entendem? Por exemplo, eu estava no primeiro bimestre, só que eu não consegui fazer todas as tarefas. Agora tem a recuperação paralela. O que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo? Não vou dar conta porque eu preciso trabalhar. Tenho que trabalhar tantas horas por dia, porque sim, porque eu preciso comer. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou me debruçar meia hora por dia, e meia hora eu faço fazer um de cada. Assim eu não fico mal com nenhuma disciplina. Entendi, eu decidi isso com que critério ético? No equilíbrio. Estou sendo econômico? Sim, estou sendo econômico. Mas estou sendo sensato também. Então, tem valores por trás desse meu comportamento ético. E por que a filosofia ameaça o conservadorismo? Porque ela desmascara as coisas que as pessoas sempre falam pra gente. Ela pode mostrar que não é bem assim. Alguma dúvida, sugestão, comentário, surto, desabafo? Fiquei muito feliz. Que eu nem expliquei nada, vocês já fizeram. Não, ninguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vendido! Então, acabou a aula, gente. Obrigado. Tenham juízo, divirtam-se. Obrigado vocês que estão aqui, foram muito gentis, atenciosos. Vocês que estão em casa também. Um abraço e mal feito, feito.